Seja bem-vindo ao RN Amapá, o programa onde você tem vez e tem voz. Eu já quero deixar para você aqui o número do WhatsApp para que você venha estar enviando a pauta do nosso programa. Sim, você pode estar fazendo a reclamação, você pode estar dando a sugestão, faça a reclamação aí na rua, da cidade, aonde você mora, para que nós venhamos colocar aqui na programação. Você tem vez e voz aqui. Começa agora o RN Amapá. Câmara dos Deputados aprova o uso de máscara obrigatório agora em todo o Brasil. Bem, lembrando que desde o lockdown aqui no Amapá já era obrigatório. Então agora é obrigatório em todo o Brasil. Só uma coisinha. Aqui no Amapá, se você não estiver usando máscara, você corre risco de ter uma multa de 1 salário mínimo. Então é importante, cuide. Esteja com a máscara onde você for, para que você não venha a ser multado. Creio eu que o objetivo não é multar, assim eu acredito. Mas vamos cuidar do próximo, cuidar da pessoa com qual está do seu lado. Vamos à matéria. O uso de máscara será obrigatório em locais públicos enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Quem descumprir a regra terá que colocar a mão no bolso e pagar multa. O valor será definido pelo poder público local, municipal ou estadual. O projeto prevê que o governo distribua máscaras para a população vulnerável e priorize a compra por costureiros locais. Também na Câmara dos Deputados foi aprovado o projeto que define como prioritária a testagem de Covid-19 para profissionais de saúde que atuam contra o coronavírus e outro que suspende por 90 dias a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos como SPC e Serasa. Esses 3 textos vão para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Bem, nós sabemos que durante a pandemia aumentou o caso de feminicídio, ou seja, a violência, a agressão contra a mulher. Isso é crime, hein? Isso é crime. Violência contra a mulher é crime. E você, mulher, você tem que procurar os seus direitos. Você tem que lutar contra isso. Já diz, tem um ditado que diz, né? Com mulher não se bate nem com a pétala de uma flor. Você, mulher, você não nasceu para ser agredida. Isso não é amor, não. Então, toma atitude e denuncie. Agora tem uma forma, mais uma forma, com qual, visando isso, você pode estar denunciando. Preste atenção na matéria. Cerca de 10 mil farmácias de todo o país estão autorizadas a receber a denúncia. Para que isso aconteça, basta a mulher desenhar um X vermelho na palma da mão e mostrar para o atendente compreender que esse sinal é uma denúncia. Em seguida, ele deve acionar a polícia e encaminhar o acolhimento da vítima. A ação é voltada para as mulheres que têm dificuldade para prestar queixa de abusos. Essa campanha é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Associação dos Magistrados Brasileiros. E homem que bate em mulher tem que ser punido, hein? Preste atenção, você homem que está ouvindo aí e tem mania de bater em mulher. Você tem que ser punido. Vamos agora colocar um vídeo e esse vídeo fala um pouco mais sobre o feminicídio. Preste atenção. Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Polícia militar. Tá dando pique aqui em casa, meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Se você encontrar no meu celular, vai ser pior. Tô te avisando. Certo? Ele mora perto do bebê. Polícia militar. Boa noite. Boa noite. É a polícia militar? Polícia militar. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou embriagado agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Na primeira atualização de um relatório produzido a pedido do Banco Mundial, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública destaca que os casos de feminicídio cresceram 22,2% entre março e abril deste ano.
em 12 estados do país, comparativamente ao ano passado. Intitulado Violência Doméstica durante a pandemia da Covid-19, o documento foi divulgado na última segunda-feira e tem como referência dados coletados nos órgãos de segurança dos estados brasileiros. Feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido devido ao desprezo que o autor do crime sente quanto à identidade de gênero da vítima. Nos meses de março e abril, o número de feminicídios subiu de 117 para 143. Segundo o relatório, o estado em que se observa o agravamento mais crítico é o Acre, onde o aumento foi de 300%. Na região, o total de casos passou de 1 para 4 ao longo do bimestre. Também tiveram destaque negativo o Maranhão, com variação de 6 para 16 vítimas, e Mato Grosso, que iniciou o bimestre com 6 vítimas e encerrou com 15. Os números caíram em apenas 3 estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em comunicado à imprensa, a entidade novamente torna público registros que confirmam queda na abertura de boletins de ocorrência, evidenciando que, ao mesmo tempo que mulheres estão mais vulneráveis durante a crise sanitária, têm mais dificuldades para formalizar queixas contra os agressores e, portanto, para se proteger. Os fatores que explicam essa situação são a convivência mais próxima dos agressores, que no novo contexto podem mais facilmente impedi-las de se dirigir a uma delegacia ou a outros locais que prestam socorro a vítimas, como centros de referência especializado ou inclusive de acessar canais alternativos de denúncia, como telefone ou aplicativos. No relatório mais atual, o FBSP menciona ainda o aumento de denúncias feitas por telefone, que na comparação entre os meses de março de 2019 e 2020 foi de 17,9%. Em abril deste ano, a quarentena já havia sido decretada em todos os estados brasileiros e foi exatamente quando a procura pelo serviço cresceu 37,6%. Só uma dica, que o número de feminicídios, ou seja, a violência contra a mulher, aumentou na época do isolamento social. Aí entra aquela questão que nós sempre falamos. Um problema acaba puxando o outro. Então vamos ficar ligados, eu já falo aí com os governantes, vamos ficar ligados e vamos ver o que a gente pode fazer para poder... A gente não, né? No caso, os governantes. O que pode ser feito para poder melhorar essa questão. Resolver, sim, o problema contra o Covid-19, mas não gerar outros problemas, como feminicídio, problema na economia e tantos outros que estão acontecendo. Bem, governador do Pará, Helder Barbalho, ele está sendo investigado pela Polícia Federal. Está sendo acusado na questão de fraude na compra de respiradores contra o Covid-19, no combate contra o Covid-19. Ou seja, é o que eu falo, uma hora a conta chega. Não estou querendo dizer se ele é culpado, a investigação é que vai dizer. O que vai dizer é a investigação. Agora, muita gente que está aproveitando essa situação para poder desviar verba pública, vai chegar a hora que vai ter as investigações, como aconteceu, né? Já tem acontecido várias investigações em outros estados, tem acontecido aí prisões, tem acontecido tantas coisas que você está vendo o resultado. Então, atenção, vamos fazer as coisas da maneira correta. É só uma dica. Mas, como dizia a vovó, né? Se conselho for bom, ninguém vendia. Vai lá. E boa tarde. Os outros alvos são servidores públicos e os sócios da empresa investigada. R$750 mil embalados em um jornal foram encontrados na casa de um dos investigados. As buscas aconteceram no Palácio dos Despachos, sede do governo paraense, nas secretarias de Estado de Saúde, Fazenda, Casa Civil e em outras empresas. Segundo a Polícia Federal, a compra dos respiradores custou ao Estado um valor de R$50 milhões e R$400 mil. Os equipamentos chegaram com atraso e não servem para o tratamento da Covid-19. O governador, que teve os bens bloqueados, nega qualquer envolvimento em irregularidades.
O mês de maio teve deflação de 0,38%. É o menor índice para o mês em 22 anos. Vamos entender um pouco mais com a matéria. A queda no preço dos combustíveis ajudou a derrubar o índice. É o segundo mês seguido em que houve deflação. Apenas equipamentos eletrônicos tiveram alta em maio, pressionados pela alta do dólar. Pensando nas micros e pequenas empresas, o governo federal anunciou uma nova linha de crédito. Você sabe que as micros e pequenas empresas foram as mais afetadas agora na pandemia. Bem, vamos dar uma olhada, vamos analisar, ver direitinho na matéria e entender, porque isso aí é importante para você, hein? Vai te ajudar em micro, pequeno empresário, vai te ajudar agora nesse momento. Presta atenção. Essa linha de crédito é de quase 16 bilhões de reais. Esse dinheiro, conforme está sendo explicado em entrevista coletiva, pode beneficiar até 4 milhões e 500 mil micro e pequenas empresas. A taxa de juros será igual à Selic e as empresas terão até 36 meses para pagar. E começou há pouco a sessão do Tribunal de Contas da União para analisar as contas do governo federal relativas ao ano passado. E foi publicada hoje a exoneração de Regina Duarte no Diário Oficial. A saída da secretária de Cultura havia sido anunciada 3 semanas atrás. Ainda não há um substituto confirmado. Olha, os especialistas têm criticado muito a OMS, porque durante a pandemia eles davam uma informação e daqui a pouco voltavam atrás. Ou seja, não tem aquela segurança na informação. Não tem aquela segurança, aquela firmeza. Informação concreta é uma coisa. Aquela informação sólida é uma coisa. Agora, a informação que toda hora vai e volta atrás traz insegurança. Então, é isso que os especialistas estão criticando. Preste atenção aí na matéria, dê uma olhada na matéria e você vai entender melhor. Foi necessária uma entrevista extra para explicar a declaração de uma das cientistas da Organização Mundial da Saúde, de que os chamados assintomáticos raramente transmitem o vírus. A líder técnica da OMS, Maria Van Kerkhove, diz que foi mal interpretada e que há sim risco, mas não se sabe quanto. As avaliações da Organização Mundial da Saúde são usadas pelos países como base para decisões importantes que definem as medidas de proteção contra o coronavírus. É até compreensível que essas avaliações mudem de acordo com a evolução da doença. Mas as frequentes mudanças nas declarações da OMS durante a pandemia têm causado mais confusão do que orientação. Inicialmente, a agência demorou para decretar pandemia, quando já havia mortes em vários países. Se você perguntar para nós, especialistas, lá atrás, no início da pandemia, a gente talvez tenha feito algumas afirmações que depois nós revimos com o tempo e nós fomos aprendendo. Então, eu acho que, lógico, você precisa ter sempre muita cautela, ainda mais sendo uma organização como é a Organização Mundial da Saúde. Menos de um mês também foi o tempo da OMS para mudar a versão sobre o uso em massa de máscaras que protegem contra a Covid-19. A decisão mais polêmica da agência foi a de retirar a cloroquina da lista de substâncias testadas para o tratamento da doença, com base num estudo duvidoso publicado em uma revista científica, o que levou França, Bélgica e Itália a cancelar o uso do medicamento. Dias depois, a OMS retomou os testes. É importante entender que nós não conseguimos dissociar, separar a pessoa de uma instituição. Por isso que é sempre muito importante eles terem uma responsabilidade antes de se pronunciar para evitar criar qualquer confusão ou qualquer não interpretação correta das suas informações. Bem, como demos a notícia ontem, o governo federal está liberando mais 2 parcelas do auxílio emergencial. Lembrando, essas parcelas não é mais R$600, é R$300. É o que a gente sempre fala em relação à economia. Se não girar a roda da economia, vai acabar. Dinheiro que só sai e não entra, acaba. É isso que a gente tem que entender. Temos que lutar contra as duas situações, mas tudo bem, vamos lá. Está sendo estudado também um programa social para trabalhadores informais. Vamos então à matéria para que você possa entender um pouco melhor.
Pela primeira vez, o governo decidiu transmitir ao vivo uma reunião ministerial. O tom foi ameno e o foco das discussões a pandemia de coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro abriu a reunião criticando a Organização Mundial da Saúde. A OMS vai, com toda certeza, falar sobre as suas posições adotadas nos últimos meses, que levou muita gente, em especial aqui no Brasil, a segui-la de forma quase que cega. Tá? Nós devemos sim seguir as orientações desses órgãos, mas o debate, o contraditório e principalmente o efeito colateral dessas medidas não poderiam ser deixados de lado, como o nosso governo não deixou de lado. No combate aos efeitos econômicos da pandemia, o governo confirmou mais 2 parcelas do auxílio emergencial. Cada uma deve ser de R$ 300. A justificativa para não manter o valor de R$ 600 é o custo elevado. Cada parcela representa uma despesa de 40 bilhões de reais para a União. O Ministério da Economia também pretende unificar os programas sociais. Por 2 meses, nós vamos estender o auxílio emergencial. Nós estamos num nível de emergência total, a 600. Nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais. Outra medida será relançada. A ideia do Ministério da Economia é voltar com um programa para gerar empregos com carteira assinada com foco nos trabalhadores informais. Aprendemos também durante toda essa crise que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho. Vamos lançar um programa verde e amarelo, que o presidente, durante a campanha, já tinha dito. Há regimes onde tem muitos direitos e pouquíssimos empregos. E há 40 milhões de brasileiros andando pelas ruas sem carteira assinada. Só que agora nós sabemos quem eles são. Nós digitalizamos e temos o endereço de cada um. E nós vamos formalizar esse pessoal todo. Também foi destaque da reunião a divulgação de uma segunda etapa de testes de um novo medicamento para combater o coronavírus. Um deles se destacou, com uma efetividade de 94% para redução da carga viral. E esse medicamento é a nitazoxanida, um remédio comum para giardia, para rotavírus, etc. Ele não tem nenhum efeito colateral, então é uma possibilidade de que ele funcione no combate ao Covid. Depois da reunião, o presidente conversou com jornalistas na saída do Palácio da Alvorada e falou sobre a ampliação de 2 parcelas da ajuda emergencial. Desde lá de trás eu vinha falando que devíamos nos preocupar com a questão do desemprego também. Houve uma despreocupação nesse sentido. O preço vai ser bastante alto a ser pago por todos agora, em especial pelos informais, aqueles que perderam seus empregos, esperam seu salário reduzido, prejudicando muito a questão da economia do Brasil. E isso tem um preço, e o preço vem em forma de vidas, sofrimento, tristeza, depressão. E nesta terça-feira o governo revogou a portaria da semana passada que transferia quase 84 milhões de reais do programa Bolsa Família para a Secretaria de Comunicação. O Tribunal de Contas da União havia aberto investigação para apurar o remanejamento. Bem, agora uma nova pesquisa, dessa vez da Europa. Os cientistas europeus, eles analisando que há sintomas diferentes. Cada pessoa que é contaminada com Covid-19 tem sintomas diferentes em muitas das vezes. Então agora eles relacionaram nessa pesquisa, entenderam que pode ter a ver com o tipo sanguíneo. Ou seja, a pessoa tem um tipo sanguíneo diferente, ela pode ter sintomas ou mais graves ou não. Vamos à matéria. De acordo com o estudo realizado por pesquisadores do Hospital Universitário de Oslo, na Noruega, as pessoas com sangue tipo A têm 50% de probabilidade de precisar receber oxigênio ou necessitar da ventilação mecânica. Para chegar à conclusão sobre os riscos para cada tipo sanguíneo, os estudiosos se juntaram a médicos da Espanha e da Itália em fevereiro, época em que os países lutavam contra a disseminação crescente do vírus. Foram coletadas e analisadas amostras de mais de 1.600 pacientes que precisaram receber oxigênio ou usar respirador. A mesma pesquisa genética foi realizada com mais de 2.000 doadores de sangue, que
que não tinham evidência de contaminação pelo coronavírus. Os estudos também indicam que quem tem sangue tipo O pode estar mais protegido. Até o momento, autoridades médicas identificaram que pessoas com mais de 60 anos ou portadores de alguns tipos de doenças fazem parte do grupo de risco. Agora, o objetivo desses estudiosos é conseguir determinar, a partir do DNA de cada paciente, a necessidade da aplicação de tratamentos mais leves ou agressivos. Descobrir como a doença se comporta em pessoas de diferentes tipos sanguíneos também pode ajudar as empresas farmacêuticas a desenvolverem medicamentos eficazes no combate à Covid-19. Um dos autores do estudo disse que mais análises são necessárias para definir com precisão o quanto as pessoas do tipo A podem ser prejudicadas. É importante deixar claro que essa não é a primeira vez que pesquisadores associam esse tipo sanguíneo a formas graves da doença. Cientistas chineses chegaram à mesma conclusão, mas nenhum deles sabe explicar ainda o motivo da vulnerabilidade. Olha, surge aí a esperança para as pessoas que têm o costume de transitar, precisam, né? Não é que tenham costume, precisam, trabalham transitando na BR-156. É isso aí. Começou a pavimentação da BR, retornou, né? Porque já são mais de 10 anos nesse sofrimento. Mais de 10 anos que o povo do Amapá carrega esse sofrimento. Ou seja, já é visto pelo povo amapaense como se fosse a obra mais antiga do Brasil. E eu não duvido não, hein? Eu não duvido não. Com quase 10 anos, né, para essa obra andar, poxa, mas começou, foi retomada aí agora, a parte lá de Calçoênio ao Oiapoque, já começou o trabalho para a infraestrutura lá, para poder estar ajeitando a pista. Espero que dessa vez vá até o fim, com o investimento aí do governo federal, está sendo dado andamento. Agora, vamos torcer para ir até o fim, para acabar com esse sofrimento e acabar com essa história aí da obra mais antiga do Brasil, tá bom? Olha, nós estivemos no bairro de Cidade Nova e a partir de hoje nós vamos começar com um novo quadro aqui no programa. Sim, o quadro Sentindo na Pele. Nós vamos estar indo nos bairros, vamos ir no seu bairro. Você pode ter certeza, nós vamos chegar aí no seu bairro e vamos mostrar a dor que você tem sofrido há anos, a dor que você tem sofrido há tanto tempo e nada tem mudado no seu bairro, nada tem mudado na sua vida. Hoje, nós começamos com o bairro de Cidade Nova. Muitas pessoas sofrendo, reclamando que não tem água na cidade, reclamando que não tem água no bairro, melhor dizendo, que há tantos anos, 20 anos, 25 anos, tem enfrentado o mesmo problema. Vamos começar então com a matéria do novo quadro Sentindo na Pele.
aqui é um bairro muito esquecido. Aqui sempre foi esquecido, sempre foi esquecido. Como o senhor está vendo aqui, olha, essa rua aqui é aquela mesma que agora nós encontramos a primeira filmagem ali no começo, faz parte, é a mesma coisa aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, pessoal, nosso bairro esquecido. Os comerciantes na época de inverno sofrem muito, os que mais sofrem são os comerciantes que sofrem. A gente pode ver aqui a dificuldade, ó. A lama, a falta de asfalto. É uma das ruas, né, que a gente estamos vendo aqui, uma das ruas que estão fora as outras ruas que estão ainda pior do que essa. É praticamente daqui. A entrada principal para o bairro, né? A entrada principal do bairro, que dá entrada, saída para outros bairros. Infelizmente hoje a gente não tem nada, a gente vive a mercê, nós não temos drenagem, né? Vivemos pedindo socorro, a água da Caesa só cai numa caixa d'água se você tiver uma bomba. Não tem água aqui, então praticamente não tem água. Todo morador sabe disso, então a peleja e a luta nesse bairro que é grande. É um bairro central, mas porém abandonado pelos gestores. Esse bairro aqui é um bairro central, está no centro da cidade e se encontra numa situação dessa, entregue às baratas e ratos. Saneamento básico nenhum? Não tem, nenhum. Olha aí a situação como é. Essa é a situação que está sendo... situação. Está sendo então vivida isso aqui no quando Cidade enche, Nova. quando dá uma chuva, isso vira um riacho. Vira uma Amazônia, vira daqui, desta casa ali, ao canto daquela outra casa ali que é da minha filha. Não tem nem como andar. Não tem como Mas as pessoas que vão trabalhar, como é que elas vão trabalhar? Porque por dentro da água. Vai ter que passar. Tem que passar por dentro. E como é que eles fazem? Toda contaminada, porque isso é uma água contaminada. Mistura com esgoto. Mistura com esgoto, mistura com rato, mistura com sapo, barato, cobra, tudo, todo inseto tem. Aí tem que tirar o sapato, tem que tirar... Meu filho, de qualquer maneira, aqui é uma calamidade. Os esgotos das casas, os esgotos de fossa, é tudo para a rua, é aquela... É um absurdo. É um absurdo. Seu Benjamin, conta pra gente qual tem sido aí a maior dificuldade do senhor aqui no bairro de Cidade Nova. Uma das maiores dificuldades que a gente tem aqui é a lama, né? Muita lama aqui durante o inverno e agora que está chegando o verão é a poeira, né? Fica muito complicado pra gente isso. Ou seja, aquele ditado, né? No inverno tem que passar pela lama. Isso. No verão, desculpe me falar assim, mas tem que comer poeira. É muita poeira. É muita poeira. Pra gente ficar trabalhando aqui, eu vou ter que mexer em tudo aqui, colocar vidro, porque senão não vai ter como trabalhar. Quanto tempo o senhor mora aqui? Já moro aqui há 15 anos. 15 anos? E 15 anos sempre foi assim? 15 anos sempre assim. Termina agora mais uma edição do RN Amapá. Eu quero te fazer um convite para que você venha assistir uma entrevista que nós fizemos com a Cibele. Quem é a Cibele? Uma pessoa que foi recuperada, ela se recuperou do Covid-19. É isso aí, vamos trazer notícia boa. Sexta-feira é dia de notícia boa, para que você possa já começar o final de semana para cima, animado, independente. Vivemos sim um momento difícil, mas isso não significa que você tenha que ficar desesperado, parado. Não, a vida anda, a vida segue e você tem que continuar. Bem, vamos dar continuidade também ao Sentindo na Pele, para que você conheça um pouco mais da história do povo de Cidade Nova. Fique agora com o pastor Jadson Pereira e até amanhã.